E aí, seus lindos, tudo belezinha? Eu espero que sim. Meu nome é Cami, a gente está aqui na Plataforma Celeste e hoje a gente vai conversar sobre downsize. No bom e velho português, diminuição de haste. Você já havia ouvido falar sobre esse termo? Sabe o que significa? Não? Sabe, mas não exatamente. Quer ouvir o que eu tenho para falar sobre? Então senta aí e vamos falar sobre. Perfurações precisam iniciar com joias retas. Então, automaticamente elas precisam da diminuição dessa mesma haste colocada inicialmente. Claro que existem casos onde a troca da joia não há necessidade, né? Não é necessária. Como, por exemplo, locais que não têm o costume de inchar tanto e já inicialmente a gente consegue aplicar com uma joia que não vai ter tanta sobra. Mas claro que falando dessa sobra, não é uma sobra que a longo prazo vá interferir de alguma forma nessa perfuração. Então, a longo prazo está tudo bem ter essa pequena sobra. Normalmente é uma sobra de 1,5 mm aí no máximo. Mais do que já é necessário sim a diminuição de haste para que a longo prazo essa perfuração continue saudável. Porque sim, acontece bastante das pessoas perfurarem a perfuração ir super bem, curando super bem, mas depois de um período se necessária, essa troca, essa diminuição de haste não seja realizada, a longo prazo isso costuma incomodar sim essa perfuração, tanto com inchaço quanto granulomas. A longo prazo realmente é muito necessária essa diminuição de haste. Então isso não é uma questão de gosto, mas sim uma forma saudável de iniciar com essa perfuração para que ela cure de forma saudável também. Não é à toa que a gente vê tantos hélix, né? Essa perfuração que tem aqui acima, nessa abinha da orelha aqui, que é uma perfuração super tradicional, dando aí tantos problemas, né? Como a galera gosta de chamar o famoso granuloma de queloide, né? Essa bolinha que excede aí a perfuração, que fica por cima da perfuração, né? Ela tende a surgir justamente por conta da movimentação constante da joia, esse atrito direto que tem na perfuração. Então é como se a perfuração não conseguisse descansar e assim ela tenta se autoproteger, criando esse excesso de pele ali no local. Por quê? Porque a argola tende a fazer uma movimentação muito mais constante, principalmente nesse local. Sem contar, quando a gente vai dormir, a argola também vai pressionar o local e tudo mais. Então, por isso que nesses locais é de extrema importância que se inicie com joia reta mesmo. Uma coisa que a gente tem de maravilhoso hoje em dia é que a gente trabalha com o quê? Joia de rosca interna, o que nos permite adaptar vários topos para vários locais. Então, mesmo iniciando com uma joia reta, não há necessidade de começar com uma joia de bolinha, né? Uma joia de esfera básica, tradicional. Você pode utilizar vários outros tipos de topos já inicialmente, desde que eles comportem o local da perfuração, desde que eles condigam, né? Desde que eles ornem ali com a sua anatomia e principalmente não sejam um topo difícil de limpar. Mas por que, Cami? Bom, como eu acabei de falar, a perfuração ela precisa de acomodamento e de sustentação. Então, para algumas perfurações, é necessário esse tempo, é necessário que até a cura completa do local, que varia de tempo, né, de local para local, pessoa para pessoa. A perfuração, ela precisa de sustentação, principalmente acomodamento. Então, para algumas perfurações, como a gente já falou anteriormente, variam bastante, né, esse tempo de cura, tanto de local para local, quanto de pessoa para pessoa. Como inicialmente aplicamos com uma joia que precisa downsize, né? Porque ela é maior do que a anatomia, isso já é calculado intencionalmente. Porque justamente essa sobra de joia vai sustentar caso ocorra um inchaço. É de extrema importância que essa diminuição de haste ocorra. Infelizmente acontece muito por aí de pessoas que acabam aplicando com uma joia grande, às vezes até maior do que o necessário, e não orientam esses clientes a realizar a parte do downsize, dessa diminuição de haste. Eu já ouvi muito por aí, Cami, colocaram essa haste aqui e é isso, tô aí há X tempo. Que eu sinto muito que vocês acabem passando com pessoas que não se preocupam com o próprio trabalho. Porque como a gente está vendo aqui, a diminuição de haste ela influencia muito no trabalho, não só durante o período da cura, que não se dá só nesses primeiros 20 dias de perfuração, que de 20 a 45 dias mais ou menos, que vai ser o período desse downsize, mas também porque isso pode influenciar no sentido de angular a perfuração,
ela ficar nesse vai e volta de cura, enfim, N coisas que podem acontecer devido a essa falta de retorno, né? Essa falta de orientação, essa falta de saber como lidar com uma perfuração. Que uma perfuração não é nenhum bicho de 7 cabeças, gente. É realmente muito tranquilo, mas desde que você faça com uma pessoa especializada, porque daí você realmente vai conseguir beleza, segurança e qualidade, que é o que eu costumo dizer para vocês. Se a barra continuar longa nesse local, maior do que o necessário, o inchaço já passou ou ela excede ainda um tamanho adequado aí para o local, pode acontecer de, por exemplo, quando você estiver dormindo, ela rolar de um lado entre outro pela perfuração. Pode acontecer dela ficar pressionada e é isso que tende a deixar a perfuração migrada. Quando a gente fala esse termo migrar, a gente quer dizer que a perfuração ela se movimentou, tá? Então a gente perfurou reto e se, por exemplo, você continuar dormindo em cima da haste maior, ela tende a se inclinar. Com isso, o atrito e até a movimentação constante ali do local pode formar, por exemplo, um granuloma, que vai ficar esse excesso de pele na perfuração, que é a própria perfuração ali tentando se autoproteger ali desse contato, desse atrito constante. Que podem muito bem ser muito difíceis, né, de serem revertidos depois. Então por isso que eu sempre aconselho aos Kami-Summers a fazer, né, esse retorno, e é por isso também que eu ofereço isso de forma gratuita. Consiga cuidar da saúde desse piercing também a longo prazo. E assim evitando qualquer tipo de problema. Então esse retorno ele é importante porque a haste vai ficar mais confortável no local, assim reduzindo chance de trauma e atritos que podem ser prejudiciais à perfuração. Ah, Cami, em quanto tempo eu devo realizar esse downsize, essa diminuição de haste? Quem vai definir isso é o seu perfurador corporal, é ele que vai saber a quantidade de haste que já está sobrando, quanto pode vir a sobrar, se o local está inchado mesmo ou não está, ainda tem secreção ou não tem. Ele vai avaliar tudo isso na sua cicatrização para saber se já é necessário, né, se já se dá o tempo de fazer essa diminuição de haste ou se vai ser aguardado mais um período. Mas em média, aí, pensando num geral, é entre 20 a 45 dias pós o dia da perfuração. Ai, Cami, então quer dizer que eu pagaria o dobro só para ter uma perfuração específica? Não, porque como eu já falei, no meu caso, por exemplo, eu não cobro essa diminuição de haste. É só você comparecer ao retorno, marcar. E pensando nisso, a maioria dos perfuradores também não cobram essa diminuição de haste, justamente para incentivar com que ela seja realizada. Comigo mesmo você tem direito a 3 retornos, esses 3 retornos em 3 meses são de forma gratuita. Ah, e eu gostaria também de comunicar para vocês que caso vocês tenham alguma perfuração que precisa realizar essa diminuição de haste, não foi realizada comigo, mas que por algum motivo vocês não conseguem mais contato com essa pessoa que perfurou, pode me chamar que eu realizo sim diminuição de haste em perfurações que também não são realizadas comigo, tá? Então é isso, Kami-Summers, espero que vocês tenham entendido tudo. Se não entenderam, deixa aqui nos comentários, me digam o que vocês acharam, que eu vou adorar saber. Não esquece de deixar seu like e, claro, beber água e ser gentil. Até a próxima!